Feliz boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui nesta noite para meditarmos um pouquinho aqui na palavra do nosso Deus. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre abominação, né? E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico, né? Capítulo 18, né? Capítulo 18, e a gente vamos, né, meditarmos aqui, capítulo 18 de Levítico, né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falarmos com Deus. Oremos. Grande e eterno Deus, soberano Pai amado, na Tua presença nós estamos aqui, buscando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento fale conosco, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, fortalece nossa fé e nos capacita para estar com Jesus nas mansões celestiais. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Queridos, Levítico capítulo 18 e o versículo 19, né, ao versículo 30 nos diz assim: uniões abomináveis. Não te chegará a mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Então, Deus, Ele abomina, né? Para Deus é abominável, né? Quando o homem, a mulher está naqueles dias, a mulher está naquele momento, então a Bíblia diz que não deve chegar, porque durante a mulher está na sua menstruação. Versículo 20: nem te deitará com a mulher do teu próximo, para te contaminar com ela. Então Deus, Ele abomina. A gente vê, irmão, muitos casos de pessoas, infelizmente, que adulteram, pessoas que traem, e para Deus isso é abominação. Versículo 21: e da tua descendência não dará nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanará o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. No passado, a gente vê essas tradições, as pessoas pegavam seus filhos e davam ali a Moloque, né, ao Deus Moloque, e eles eram queimados, né? E Deus diz que isso era uma abominação. Versículo 22: com o homem não se deitará, como se fosse mulher. É abominação para Deus, irmão. Então é abominável, abominações. Então Deus espera que seja casamento de homem com mulher e mulher com homem. Quando Ele criou, Ele fez casar homem e mulher, e para Deus Ele diz: não se deitará um homem com outro, porque é abominação. Versículo 23: nem te deitará com um animal para te contaminar com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão, irmão. Então, acontece, irmão, acontece hoje das pessoas fazerem isso, de mulheres, né, ter relação com algum animal, né? Esse dia eu vi, né, alguma pessoa dizendo que parece que uma mulher, né, teve relação com um macaco, e parece que o filho que nasceu era que nem um macaco. Então, querido, a Bíblia diz que isso é confusão. Às vezes tem mulheres, né, que têm relação com um cachorro, né, e Deus diz que isso é confusão. Não pode acontecer essas coisas, é abominação.
abomináveis, né? E o versículo 24: com nenhuma dessas coisas vos contaminarei, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Então muitas nações enchiam a taça da ira de Deus, e Deus entregava para que o povo de Israel exterminasse. E o versículo 25: e a terra se contaminou, e eu visitei nela as suas iniquidades, e ela vomitou seus moradores. Por isso que muita gente vive nessas práticas, abominação, queridos. E aqui diz no versículo 26: porém vos guardarei os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então Deus condena, isso é abominável, isso não deve acontecer. E aí, queridos, né, no versículo 27, 28: não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava entre vós. Então, naquelas ocasiões que essas coisas aconteciam, Deus se irava, Deus, ele vomitava as pessoas dali, e as nações do povo de Deus passavam ali a espada, meus queridos irmãos. Versículo 29: todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que o cometerem serão eliminados do seu povo. Então Deus, ele está dizendo, essas abominações, se acontecesse naquele tempo, o povo era o que? Era eliminado, irmão. Deus não permitia, Deus não aceitava. E hoje também você acha que Deus aceita? Você acha que Deus, olhando para este mundo e vendo essa confusão, essas abominações que se comete aqui, queridos, no versículo 30 diz: portanto guardarei a obrigação que tende para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se pratica antes de vós, e não vos contaminarei com ele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus, ele está dizendo que essas coisas que a gente lemos aqui, para ele é abominação, é abominável. Ele rejeita, ele detesta, ele não aceita. Mas infelizmente, irmão, muita gente tem vivido na prática, muita gente tem feito coisas abomináveis, e aos olhos de Deus, essas coisas Deus não aceita. Deus, ele abomina. Deus, ele não como é que se diz, permite. Então, querido, nós precisamos hoje tomar, os conselhos que Deus nos dá, para que a gente, venha fazer, não da nossa maneira, mas fazer da forma que agrada a Deus. Vamos, queridos irmãos, agora para o livro de Provérbios. Aqui em Provérbios também, o sábio Salomão, inspirado por Deus, no capítulo 28, Provérbios capítulo 28 e o versículo 9, ele também diz algo aqui, no versículo 28, versículo 9, ele diz: o que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então Deus, ele abomina. Se eu e você desviamos o ouvido de ouvir a lei, se nós não
abrimos o coração, não abrimos os ouvidos para entender o que pode acontecer, meus irmãos, até a sua oração será abominável, né? Talvez alguém pode dizer, mas será que existe oração abominável? A Bíblia explica. Quem explica a Bíblia é ela mesma. E se ela está dizendo, você viu lá no livro de Levítico, Deus abomina várias práticas, várias coisas para Deus é abominação. E aqui também o sábio Salomão, ele nos fala que aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, né, a lei de Deus, os 10 mandamentos, a sua oração se torna o quê? Abominável. Queridos, por isso que eu e você precisamos, né, pedir a Deus, né, para que a gente viva neste mundo e não vive nas práticas de abominação, de coisas abomináveis, de coisas que para Deus não é agradável. Vamos agora para o livro agora de Apocalipse, né? Apocalipse, né? Capítulo 21, né? Abre suas Bíblias aí em Apocalipse, né? Capítulo 21, e a gente vamos ler aqui, né? Algo relacionado, capítulo 21 e o versículo 9, né? O versículo 8, desculpa, 21, versículo 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos, então a Bíblia diz que os covardes, aquelas pessoas que aceitaram a Cristo, aqueles que conhecem a verdade, mas também não faz nada para Cristo, é considerado o quê? Um covarde. Irmão, então os covardes, eles não vão ter entrada no céu. Por isso que eu e você, nós temos que ter muito cuidado. Meu irmão, Deus te chamou para essa obra, para a missão. Não é para a gente ficar aqui sentado, não é para a gente vir só para os cultos, não, irmão. Irmão, há uma senha. Se você quer fazer a obra de Deus, se você quer ir para o céu, você precisa ter essas 3 senhas. Estudo da Bíblia é um, irmão. Sem estudo, Satanás vai enganar, se possível, os próprios eleitos. Oração. Sem oração é impossível a gente estar preparado. Olha para a vida de Jesus. Jesus foi um homem, um modelo de oração. E a terceira senha, irmão, é testemunhar. Se eu e você não fizer essas 3, estuda a Bíblia, oração e testemunho, falar de Jesus para as pessoas, irmão, sabe por que as pessoas estão saindo da igreja? Por quê? Porque as pessoas não falam. Se você come e nunca vai ao banheiro, vai acontecer o quê? Uma hora você vai explodir. Da mesma jeito, se você recebe as bênçãos e nunca transmite as bênçãos, algo vai acontecer. Querido, então a Bíblia diz: os covardes, os incrédulos, aqueles que não acreditam, não creem, os incrédulos, a pessoa ligeira demais, os abomináveis, pessoas que vivem em abominações, em prática de coisas erradas, de coisas que aos olhos de Deus é errado, os assassinos, os impuros,
feiticeiro, idólatra, todos mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado, né? Nós precisamos, né, pedir a Deus para que nos ajude a entender, a compreender, né? E a gente percebe, né, que todas essas coisas, né, Deus, ele abomina, né? Então nós precisamos ter cuidado, porque isso são obras da carne, e a Bíblia diz que quem pratica tais coisas não herdarão o reino do céu. Então, querido, precisamos ter cuidado. Então, para a gente terminar, é o último versículo, Apocalipse capítulo 21 e o versículo 27. Olha o que diz aí, 21, versículo 27, querido irmão. Nela nunca jamais penetrará coisas alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmão, por que foi que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque eu creio que a abominação ali era constante. Então chegou um momento que a ira de Deus, ela desceu. Deus tirou e mandou aqueles anjos arrancar Ló dali, Ló e sua família, mas os que permaneceram lá, o fogo e enxofre desceu. Irmão, nós temos que termos cuidado para não viver na prática de abominações, porque aqui diz: nela jamais penetrará coisas alguma contaminada, nem os que praticam abominação ou abominações, mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu pergunto, meu irmão, minha irmã, tem você vivido, né, nas práticas abomináveis? Tem você vivido nos desejos carnais? Jesus chama a mim e você. Se eu e você hoje está vivendo, abandone, largue, porque tudo isso para Deus é abominável. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez nós estamos na tua presença, reconhecendo que tu és santo, poderoso, e que nós não passamos de pó. Nesse momento, tem misericórdia de nós. Ajuda a nos consagrar, nos santificar, ajuda a nos moldar, ajuda a refletir o caráter de Cristo e viver de acordo com o teu querer e a tua vontade. Ajuda a não viver na prática de abominações ou essas coisas que são os desejos das carnes, mas que possamos nos consagrar, nos santificar e nos purificar. Ilumine nossa mente e nossos corações, concede-nos a paz, a esperança, leva-nos em paz, livra de todo o mal, nos dá uma semana abençoada e nos prepare para a breve volta de Cristo, para o derramamento das chuvas serônicas. Abençoa a irmã Dalva, Manuel, irmã Elisa, a irmã Maria de Luque, irmão Valdivan, todos os seus familiares, entregando essas vidas em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a sua fé em nome de Jesus. Amém.